Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, sou o professor Elton. Vamos fazer a correção aí do plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. Esse é o volume 3, referente à semana número 2. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe o vídeo aí, dê aquela forcinha. Então a semana 2 traz comunidade temática geometria, conteúdos relacionados, circunferência, bissetriz de um ângulo e mediatriz de uma reta, né? Então, primeiro ele começa aqui com lugares geométricos. Ele fala o seguinte: lugar geométrico é uma figura formada por todos os pontos no plano que tem uma determinada propriedade em comum, tá? Então, vou deixar aí o texto para vocês efetuarem a leitura e vou comentar o lugar geométrico que seria a nossa circunferência, tá? O que é uma circunferência? Uma circunferência, ela é um conjunto de pontos que tem a mesma distância em relação a um ponto. Então, todos esses pontos que estão aqui em cima da circunferência, A, B, C, D, E, G e F, têm a mesma distância em relação ao ponto O. Então, esses infinitos pontos que possuem a mesma distância em relação ao ponto O, formam a nossa circunferência. A ideia seria essa, ó. Eu tenho aqui um centro e infinitos pontos que têm a mesma distância em relação a esse centro. Então, esses infinitos pontos vão formar a nossa circunferência. E a distância de todos esses pontos até o centro corresponde a um valor fixo, né? Que vai ser chamado de raio. Agora, quais são os elementos, então, da nossa circunferência, né? Antes de responder a questão número 6, eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho o centro dela. A distância do centro até a circunferência é o raio da nossa circunferência, o raio que determina o tamanho da nossa circunferência. Depois, se eu ligar dois pontos da circunferência, nós temos uma corda, tá? Então, essa aqui é uma corda da circunferência, ligação de dois pontos. E eu tenho a maior corda de todas, que é aquela corda que passa pelo centro. Então, essa aqui é a maior corda possível de se formar na circunferência. Só que essa corda recebe um nome especial. Ela é o diâmetro, né? Porque o diâmetro ele corresponde a duas vezes o raio, porque para a direita eu posso falar que é raio, para a esquerda eu também posso falar que é raio. Então o diâmetro é uma corda que passa pelo centro, é a maior de todas, e o diâmetro é o dobro do raio. Então se esse raio aqui vale 5, aqui também vale 5, aqui também vale 5, e o diâmetro todo vai valer 10. E a questão 6 fala assim, ó: quanto mede o diâmetro de uma circunferência se o seu raio mede 2,5 metros? Então, nós temos aqui que o raio, vamos destacar assim, ó, o raio mede 2,5 metros. Então, quanto mede o diâmetro? Eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é 2 vezes 2,5. Logo, o diâmetro vai medir 5 metros, tá? Então, uma questão aí bem tranquila. Na sequência, o PET ele vai falar um pouquinho a respeito da mediatriz e da bissetriz, e depois ele vai trazer um exercício para a gente brincar, né? Para a gente resolver usando desenho geométrico. Então, na sequência aqui, nós temos a bissetriz e a mediatriz. Então, primeiro ele fala a respeito da bissetriz. Ele fala que a bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Consequentemente, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que tem origem no seu vértice e que divide em dois ângulos congruentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, VP é bissetriz do ângulo. Está aqui, ó, VP é bissetriz do ângulo. Então, quer dizer que esses dois ângulos aqui eles são iguais. Ele fala que PA é igual a PB, né? PA, PB são iguais, tá? E que esses dois ângulos são iguais. Mas no enunciado ele fala que qualquer ponto que eu pegar da bissetriz, essas distâncias em relação aos dois lados sempre serão iguais, tá? Em especial, a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos iguais, em dois ângulos congruentes. E a mediatriz também é um outro lugar geométrico que diz o seguinte, olha só. A mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos do plano
que distam dos pontos que são as extremidades desse segmento de reta. Consequentemente, a mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio desse segmento. Então, em verde aqui, nós temos a mediatriz do segmento AB. Qualquer ponto que eu pegar em cima dessa reta verde, né, ele vai ter a mesma distância em relação às duas extremidades. Então, PA e PB sempre terão a mesma medida. Agora, na questão 7, nós vamos trabalhar um pouquinho com construções geométricas. Vamos lá. Questão número 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 cm. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados desse ângulo. Depois trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Quantas informações em um exercício só, né? Vamos tentar fazer por partes, né? Eu peguei aqui um transferidor e peguei um compasso para poder fazer a minha circunferência, né? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que ele pediu é uma circunferência de raio 2 centímetros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o compasso, vou colocar aqui no zero, a ponta seca, e vou medir uma abertura de 2 centímetros. Olha como vai ficar. Vai ficar pequena, né? Poderia ser maior. Mas isso aqui é um raio de 2 centímetros. Então vou vir aqui e vou girar. Beleza? Então tá aí a minha circunferência. Na sequência, ele pede para marcar o ponto central O. Então, esse ponto aqui vai ser o meu ponto central O, que será o vértice de um ângulo POQ com medida de 120 graus. E o P e Q tem que estar em cima da circunferência. Eu preciso, então, construir agora um ângulo de 120 graus. Como que eu vou construir esse ângulo? Eu poderia usar o transferidor, tá? A gente poderia usar aqui o transferidor, né? Vocês trabalharam com o transferidor na aula anterior, então vamos construir aqui um ângulo de 120 graus com o transferidor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma reta passando pelo O, tá? Tá aqui. E agora com o transferidor eu vou colocar aqui o centro dele no vértice e o zero em cima do lado que eu criei, da reta que eu criei. Como a gente quer um ângulo de 120 graus, eu vou contar aqui, ó, 0, 10, 20, até chegar no 120 que está aqui, ó. Aqui é o 120, certinho? E vou ligar. Então, olha só o ângulo que eu vou formar agora, ó. Então, esse ângulo aqui, ele mede 120 graus, tá? E vou destacar aqui como ponto P e vou destacar aqui como ponto Q, como ele afirmou, tá? Então, marca o ponto O, marcamos, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que P e Q estejam sobre a circunferência, estão, e a medida desse ângulo aqui, então, é 120 graus. Beleza, tá pronto. Construir agora a bissetriz do ângulo POQ. O que é bissetriz? É uma reta, um segmento de reta que vai dividir esse ângulo ao meio. Bom, se vai dividir esse ângulo ao meio, e eu sei que esse ângulo mede 120 graus, tá lá, ó, 120 graus, a bissetriz divide no meio, então eu vou ficar com duas partes de 60. Então vamos dividir no meio assim, ó, vou até fazer aqui em vermelho agora. Essa aqui é a bissetriz. Certinho? Então esse ângulo aqui fica valendo 60 e esse ângulo também fica valendo 60 graus. Tá? Então vamos ver o que ele pediu. Construa a bissetriz do ângulo POQ, construir. Escreva a medida dos ângulos entre as bissetrizes. Então coloquei 60 e 60. E os lados desse ângulo. Bom, o lado seria OP. E nós poderíamos colocar aqui um outro ponto, chamar de R. Né? Então OR é lado, OP também e OQ também. Tá? Depois trace o segmento de reta PQ. Então, é para ligar de P até Q, né, para finalizar, e indique o ponto médio. Bom, vamos ligar então de P a Q.
né? Se eu ligar de pé aqui, vou pegar aqui uma caneta azul, ligar de pé aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Esse é o segmento PQ. Acho que não ficou tão legal, não. Vamos fazer um azul pincel mesmo. Esse é o segmento PQ. Indica o ponto médio. Como essa reta aqui, esse segmento é a bissetriz, o ponto médio é esse cara que está aqui. Então, esse aqui é o ponto médio que eu vou indicar com a letra M. Beleza? Espero que tenham compreendido, né? A circunferência ficou pequena, pelo fato de ter apenas 2 centímetros, ela poderia ser um pouco maior, o desenho ficaria mais legível, mas eu acho que deu para compreender a ideia, tá? A gente encerra a semana 2 do PET volume 3. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aí no grupo de WhatsApp com os seus colegas, isso me ajuda bastante. Beleza? Um grande abraço e até a próxima correção.